momento da sua vida você já precisou de uma enfermeira ou de um enfermeiro? Quer ver só? Você tomou vacina na infância? Então, estava lá um profissional de enfermagem, muito provavelmente. A palavra enfermeira ou enfermeiro se compõe de duas outras palavras do latim: nutrix, que significa mãe, e do verbo nutrire, que tem como significados criar e nutrir. Não é à toa, né, que esses profissionais cuidam da gente. E essa profissão tão antiga foi reconhecida no século XIX e, a partir daí, foi ganhando força na sociedade. O dia 12 de maio foi definido, inclusive, como a data comemorativa para homenagear esses profissionais. O papo de hoje é também, sim, uma homenagem a esses profissionais, a essas profissionais muitas vezes ainda invisíveis. A gente vai conversar hoje com a Flaviane Araújo. Oi, Flaviane, bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada. Sou enfermeira Flaviane, atuo na Unimed Ceará na atenção domiciliar e intensivista no Hospital Estadual Leonardo da Vinci, na linha de frente contra o coronavírus, Desde o início, Flaviane. desde o início do ano passado. Flaviane, e o que te trouxe para a área de enfermagem? Há quanto tempo você é enfermeira e o que te trouxe até aqui? Sou enfermeira já há 5 anos. O que me encantou, na verdade, né, as práticas de enfermagem, né, as atribuições que nós enfermeiros obtemos, né, e verdadeiramente o cuidar do paciente, que é, sim, sensacional, é algo que encanta realmente. Você sempre cuidou das pessoas, sempre gostou? Porque eu tenho a impressão que você tem que ser uma pessoa muito dedicada, né, gostar muito de cuidar, justamente para escolher uma profissão dessa. Primeiramente, não só enfermeiro, né, eu creio muito que o profissional de saúde como um todo, ele tem que gostar de cuidar do próximo, né, ele tem que ter essa arte de cuidar, de querer o bem e proporcionar o bem-estar daquele paciente. Então, não é só as práticas, não é somente as finalidades, né, de cada profissão, é querer cuidar, é proporcionar o cuidar do paciente. Mas é um cuidado muito específico, né, é um cuidado técnico, você tem que, estudar, você tem que aprender. Então, desse ponto de vista técnico, assim, quais são as tarefas dos profissionais de enfermagem? Porque a gente sabe que não tem só a função de enfermeiro, né, tem outras funções. Enfermeiro, ele está inserido, né, nesse processo de saúde em várias etapas, vamos dizer assim. Tem enfermagem na questão gestão, tem enfermagem assistencial, auditoria, estomoterapia, ela está presente em várias etapas do cuidar como um todo. Então, a pessoa que escolhe fazer enfermagem para ser uma enfermeira ou um enfermeiro, ela tem que primeiro ela tem que fazer uma graduação, né, em nível universitário, né? Tem que exercer a graduação, que são 5 anos, para, de fato, ser enfermeira e obter, né, a certificação de ensino superior, É uma batalha, né? que difere das outras categorias de enfermagem, né, que está inserido o técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. O técnico de enfermagem, ele obtém a certificação de técnico, né, de obter as características técnicas para o trabalho de enfermagem, e o auxiliar de enfermagem, ele também pode estar inserido tanto no processo assistencial, quanto nas demandas burocráticas, né, de gestão também. Flaviane, eu citei ali no comecinho, né, desse nosso papo, a vacina. Na hora que a pessoa toma a vacina, quem é que aplica a injeção? É o profissional de enfermagem? É, né? É isso que a gente tem visto nas campanhas, inclusive, nas imagens dos primeiros vacinados contra a Covid, né? É o profissional de enfermagem em si. Ele que está na frente, né, dessa prática da administração das vacinas. Agora é que a gente, né, como a gente fala, a categoria de enfermagem como um todo, né, perante essa nova situação epidemiológica que nós estamos vivenciando no mundo como um todo, é que nós estamos ficando um pouco mais vistos, né? A nossa função, as nossas atividades, elas estão se tornando mais presentes, mais e tendo conhecimento de outras pessoas. Você imaginava viver uma situação como essa, um desafio como esses na sua profissão como enfermeira?
Não imaginava presenciar, sentir verdadeiramente na pele, não só com os pacientes, mas também com familiares, né, que passaram por essa pandemia, né, não imaginava de jeito nenhum. A gente vê que, na maioria das vezes, né, pacientes com a Covid-19, no hospital como você atua, que é exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19, a gente vê que, inevitavelmente, pode-se criar ali uma ligação forte, né, entre pacientes e profissionais de saúde. E enfermeiros são os que estão ali mais próximos mesmo, né. Então, como é que é isso, hein? Como é que você administra esses sentimentos, enfim, essa expectativa pela vida do outro, pelo seu trabalho, porque eu acredito que também os profissionais se cobram, né, para dar sempre o melhor. Mas o paciente, ele chega para a gente, né, na unidade hospitalar, ele já está presenciando na pele o sofrimento. Então, nós ali da linha de frente, né, de enfermagem, a gente tem que proporcionar o alívio desse sofrimento. Então, quando o paciente chega para mim, a minha intenção, o objetivo ali não é só o cuidar, é proporcionar o alívio das dores dele. Então, não vai só das técnicas, também da questão do ouvir, né, de escutar o paciente, dar aquele alívio emocional também, muitas vezes não só do paciente, o profissional também, há uma troca, certo, de sensações nesse momento. Que é mais difícil, hein, Flaviane? Eu tenho, assim, essa curiosidade do ponto de vista mesmo, emocional, né, porque eu imagino, é uma pressão grande, né. O mais difícil é dizer adeus, né, Nossa. o dizer adeus de que forma? Quando você recebe um paciente ainda consciente, orientado, e ele passa por vários processos de agravamento mesmo da evolução da doença, e você presenciou, você acolheu aquele paciente deambulando, e chega um processo que ele já está em finitude. O mais difícil é você dar o adeus ao paciente, né? Você já criou uma afinidade, uma empatia com aquele paciente, tanto é difícil, né, para ele presenciar, né, o profissional presenciar, mas a gente veste aquela capinha que eu estou aqui com o único objetivo, ajudar você, eu vou deixar de lado todos os meus sentimentos aqui um pouquinho e vou cuidar de você. Eu imagino muito assim. Uhum. Deixar de lado os sentimentos que podem atrapalhar nesse momento, né, Isso mesmo. lógico. É. E por outro lado, assim, a gente sabe que obviamente, tem a finitude, eu gostei que você falou finitude, sabe, a gente tem muito pouco preparo para isso, né, pra finitude. A gente não conversa, mesmo num momento como esses, né, de tanto luto, aqui no Papo Saúde a gente puxou essa discussão, essa reflexão muitas vezes, mas eu acho que ainda falta mais, sabe? Entre nós, né, nas famílias, com os amigos mesmo, a gente discutir mais, né, e se desnudar mais também, falar dos medos, dos temores da gente, né, em relação a isso. Agora também tem o aspecto da recuperação, né, de ver pacientes se reerguerem a partir do cuidado de vocês, né, das ferramentas, da tecnologia, da ciência. Então, qual é a sensação de ser peça fundamental nisso, nessa recuperação de cada paciente? A sensação é a mais maravilhosa possível, né, é você presenciar o reequilíbrio de saúde do paciente, né, ele restabelecido, o paciente voltar a deambular, voltar a falar, né, voltar a respirar, sem ajuda de respiradores. Isso é fantástico. É muito bom mesmo. Eu acho que talvez seja a mesma sensação de ganhar, assim, muito dinheiro. É muito bom ver aquele sorriso daquele paciente. É como se voltasse realmente à vida, porque quem passa por todas essas atribuições de saúde, né, esses processos de doença, ele volta mais reflexivo, paciente. Você costuma, de alguma forma, manter contato com pacientes, assim, depois, eles te procuram, fica alguma ligação, assim, porque na minha imaginação fica de alguma forma, né, não com todos obviamente, né, mas de repente com alguns.
fica assim, alguns, né, de alguma forma, eles sentem aquela gratificação, né, de você ter se doado no cuidado com ele. Uma vez ele fez um elogio na auditoria do hospital, né, agradecendo pelo cuidado, a atenção, né, que obteve lá no Hospital Leonardo da Vinci, que realmente lá são muito bem cuidados os pacientes, os profissionais realmente têm um olhar bem mais holístico, né, com o cliente. Então, isso foi muito gratificante para mim, que foi uma coisa que realmente eu não esperava. É bonito, né, gratidão é uma palavra bonita, mas acima de tudo é um gesto muito bonito que alimenta, né, nos momentos de dificuldade, de dor, de tensão, de pressão, de esgotamento, né. E aliás eu queria falar sobre isso também, sobre a exaustão com a carga de trabalho durante a pandemia especificamente. A gente falou de exaustão esses dias aqui no Papo Saúde, e eu queria que você trouxesse um pouco assim para a gente também, porque conversando com a secretário de saúde, enfim, com médicos, eles falam do esgotamento dos profissionais de saúde. Como é que você tem enfrentado isso? Eu procuro, quando eu já atingi já o meu máximo, costumo dizer assim, já estou bem cansada fisicamente, psicologicamente, eu procuro proporcionar outros momentos para mim, que difere da minha parte do trabalho, né? Ler um livro, escutar uma boa música, né? Fazer alguma coisa que relaxe, para que quando eu retornar à minha atividade, né, de trabalho, eu possa estar já restabelecida, posso vir outros ares, né? Isso faz muito bem. Como é que você fez com a sua família? Nós vimos lá no começo do ano passado, no início da pandemia, a gente viu que muitos profissionais saíram de casa, inclusive, para evitar, né, infectar a família, enfim, os familiares. Como é que foi com você isso? Comigo, logo bem no início, né, que é aquela disputa, né, pela busca da tão preciosa vacina, eu muito receio, né, porque eu tenho um filho pequeno, que ele tem doenças respiratórias, então o que a gente fez? A gente separou os quartos. Eu não dormia, não me alimentava junto com meu filho, ele ficava numa parte da casa separada. Isso foi difícil, né? Foi bem assim, bem difícil enfrentar tudo isso, porque querendo ou não, eu estava próximo, ao mesmo tempo estava distante, mas eu tinha que proteger ele. Que idade que ele tem, Flaviane? Meu filho tem 7 anos. Eu tenho a impressão que ele já entendeu, né, assim, por mais que tenha sido difícil, né, ele deve ter entendido tudo que estava acontecendo ali, né? Ele entendeu de alguma forma, mas ele não entendeu, assim, de fato, o motivo que eu estou ali, que eu permaneço ainda ali. Ele até perguntou esse dia, mãe, o que é o vírus? Eu fui explicar o vírus, né, que ele viu na TV, sobre a morte de um humorista famoso. Ele perguntou, mamãe, o que é o vírus? O que é o coronavírus? Quando eu expliquei, de fato, bem detalhado para ele, a resposta dele, mamãe, muda de profissão? Ele disse isso para mim, de cortar o coração. Meu filho, eu não me vejo em outro canto, a não ser na enfermagem. É. Você falou aí, né, do humorista, foi uma comoção nacional, não é, a morte do Paulo Gustavo, ator, comediante, e uma pessoa muito querida e que fez o país inteiro rir, né, e ao mesmo tempo fez o país inteiro chorar, não fez, ele levou as pessoas a chorarem, porque a gente se viu também, morrendo um pouquinho, né, na perspectiva de menos riso, enfim, e porque ele não estava vacinado e tudo isso, né. Mas a gente viu também justamente a dedicação de tantos profissionais, né, para salvarem uma vida, e isso também a gente sabe que todos esses profissionais têm esse mesmo esforço para salvar todas as vidas, né. Agora, você falou aí do seu filho e você falou de antes da vacina, agora você está vacinada, né, porque os profissionais da linha de frente foram os primeiros a serem vacinados. Como é que foi a sensação de ser vacinada diante de tanta tensão? A sensação é que uma continuidade, né, de uma expectativa grande, de que não só a gente que está ali na linha de frente ser vacinada, mas de proteção realmente para os meus familiares, mas
assim, que, né, no início eu pensava assim, a possibilidade que tem, né, que tinha, na verdade, de eu levar a doença para os meus familiares, né, por estar presente por muito tempo. Então, eu ter sido vacinada, para me dar um alívio psicologicamente. Imagino que para eles também, por verem você, né, assim, melhor, né? Porque o amor é isso, né? A gente fica bem se o outro está bem, né? Enfim. Agora, quando você se apresentou, você falou das duas linhas, assim, nas quais você atua, né? Você trabalha como enfermeira da linha de frente, dentro de UTI, num hospital que cuida exclusivamente de pacientes com Covid-19, um hospital estadual, e também você é enfermeira domiciliar assistencial. Então, diz para a gente assim como é que é, porque a gente falou do cuidar e em tudo você está cuidando, né? Mas quais são as diferenças assim de atuação? As diferenças é que, em âmbito hospitalar, eu recebo o paciente para mim ainda na condição de doença, né, ainda no processo de inflamação, né, da doença como um todo. E no âmbito domiciliar, muitas vezes, né, eu tenho essa condição também de estar acompanhando um paciente domiciliar com o coronavírus, ou a maioria das vezes, que é o que acontece, eu recebo pacientes com pós, são pacientes que já saíram do âmbito hospitalar, estão retornando para suas casas, né, com a necessidade de uma reabilitação. Aí, o que é que a enfermagem de fato vai adentrar? Muitos desses pacientes, eles se postergaram muito tempo na mesma posição, durante, né, intubação, eles vêm com diversas lesões de pele, né, as lesões por pressão. Então, a enfermagem atua, né, no tratamento dessas lesões, também a condição de reabilitação, que entra a fisioterapia e outras multiprofissionais para reabilitar o paciente. Tem, assim, uma preferência sua em relação a isso? Porque da forma como você falou, né, ali do trabalho na UTI, de algum modo eu tenho, assim, uma impressão que o profissional quando está vendo mesmo essa pressão toda e tem essa adrenalina toda, estando ali mais próximo, parece que ele está fazendo mais. De alguma forma tem isso com você ou não? Ou sou eu que estou romantizando, assim? Tem uma adrenalina mais realmente no âmbito hospitalar, porque assim, o paciente, ele está chegando para mim no âmbito hospitalar, necessitando, né, da cura, né, como um todo. Então, ali nós estamos garantindo que ele, de alguma forma, vai ficar vivo. Estamos lutando de todas as maneiras para que ele fique vivo. No âmbito domiciliar, aquele paciente, ele já passou por vários processos, né, de meios mais invasivos, e aqui eu estou trazendo ele para se reabilitar. Na verdade, é isso. É reabilitar o paciente em ambiente domiciliar. E nós podemos dizer assim que o âmbito domiciliar, nós vamos agora mantê-lo nessa condição, né, de saúde. Ô Flaviane, tem uma coisa que a gente fala muito quando a gente pensa, por exemplo, em trabalhos com equipamentos tecnológicos e tal, informática e não sei o que. A gente nunca se liga muito sobre esse avanço da tecnologia em locais como hospitais, né, como postos de saúde, como equipamentos que você usa num atendimento domiciliar, como você faz assistencial. Então, como é que por exemplo, a gente viu durante a pandemia os respiradores tão difíceis, né, desejados, e a luta para conseguir os gestores de saúde em busca de respiradores. A gente viu aqui no Ceará, criou-se o Elmo, que é um capacete que auxilia no tratamento e que em muitos casos impede que a pessoa tenha que ser entubada, né? Então, como é que vocês lidam com esses avanços tecnológicos e ter que ficar se atualizando, né? Porque o profissional tem que ficar estudando e aprendendo também a usar essas ferramentas novas, né? Essas dificuldades, vamos dizer assim, a saúde presencial não foi só, vamos dizer assim, no âmbito hospitalar não, viu? No domiciliar também, a questão de oxigênio, tem muitos pacientes que ele
recebem alta ainda do hospital e necessitam ainda postergar um pouco mais em uso de oxigênio, a dificuldade que é encontrar, né, as empresas de saúde, encontrar um cilindro de oxigênio para alocar para o domicílio, também presenciamos essas dificuldades, viu? Sem dúvida. E lidar, né, com esses equipamentos, agora é que está sendo mais avançado, né, o capacete alma, como você falou mesmo, ele reduziu realmente o aumento da taxa de paciente de intubação. No início, logo da pandemia, tinha aquela leva que intubar, na verdade, uma intubação de prevenção, eles né, cogitavam assim, e na verdade não, veio um outro método, né, que foi o capacete elmo, e realmente, assim, modificou tudo, quantos pacientes não foram necessário passar por intubação porque o capacete elmo estava ali ofertando oxigênio assim, ao máximo para esses pacientes, foi fantástico, fantástico. A gente está falando do uso de tecnologias, de equipamentos que salvam vidas, mas, acima de tudo isso, eu coloco assim, me corrija se eu estiver errada, mas tem justamente a tentativa de humanizar, né, de todo o atendimento ser mais humanizado, né, isso que você falou aí, né, você, reduzir os riscos para o paciente, um Uhum, equipamento que reduza riscos, mas além disso a humanização está em pequenas coisas, né, numa cordinha com fotos que você põe num corredor, na música que enfermeiros tocam, né, uhum. para os pacientes que já estão podendo receber isso, né. E é muito bonito a gente acompanhar essa tentativa de humanizar mais ainda, né. Sim, sim. Tive um paciente que ele necessitava fazer o capacete elmo, ele tinha indicação para isso, certo? E o paciente, ele tinha medo do capacete. Não era normal, né, desconhecido para ele, é muito comum alguns pacientes sentir. E soa para quem está de fora, soa claustrofóbico, né. Por mais que ele seja transparente e tal, né, mas de alguma forma, se a pessoa tem algum tipo de fobia assim, né. Aí a gente começamos lentamente, né, ver, junto com a equipe de fisioterapia, se vamos lá, a gente vai ficar aqui contigo. Segura aqui nossa mão um pouquinho, ficamos lá com ele um tempo, 20, 10 minutos que ele passasse, alguma forma ia modificar ali, né, o pensamento dele, referente ao medo, e o paciente continuou a utilizar o EL e não necessitou ser entubado. Então, é escutar o paciente, para que a gente ter esse filho, né, detectar esse filho do paciente, já ajuda muito, já contribui muito com isso. É, ouvir, né, entender, perceber, entender os medos, né, porque ali é um lugar de muita tensão, né, a pessoa fica muito fragilizada, né, ela está muito entregue, na verdade, e ela tem que ter segurança, ela tem que confiar, né, em você como enfermeira, para que eu acho que até a recuperação dela seja mais rápida, né, algo nesse sentido, né. Principalmente os enfermeiros, assim, os enfermeiros, a categoria de enfermagem, melhor dizendo, né, porque nós somos os profissionais que permanecem mais tempo ao lado do paciente. Nós que administramos as medicações, reposicionando o paciente no leito, repassando orientações, auxiliando no processo de higienização do paciente. Então, de alguma forma, os primeiros contatos de confiança que ele começa a surgir no paciente é com o profissional de enfermagem. Ô Flaviane, quais são os teus próximos desafios daqui para frente, na carreira mesmo, né? Eh, a gente está ainda numa fase muito difícil da pandemia, mas eu imagino também que você deve, de alguma maneira, projetar, né? Fazer planos, enfim, o que que você quer fazer daqui por diante em relação à sua carreira como enfermeira. Logo no meu final da graduação, eu participei de uma pesquisa muito importante a nível nacional, que foi a pesquisa da pele Batiuá. Isso para mim ter essa conhecimento científico, né, de participar dessa pesquisa, algo assim para mim que deu um boom, de fato, na minha profissão. Depois, a trabalhar no âmbito da atenção primária, depois fui para a parte de atenção terciária, que é o hospital. Eu acho que agora eu pretendo, de fato, seguir por mestrado, alavancar um pouco mais a minha profissão, cada vez mais. E a gente, é claro, torce por você, agradecendo muitíssimo por você abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente
E essa torcida é para que você continue levando o seu sorriso, a sua força para muita gente e ajudando e cuidando e celebrando a vida, viu, Flaviane? Muito obrigada. Eu que agradeço, mas eu gostaria de agradecer também à Unimed Ceará pelo espaço e desejar a todos os profissionais de enfermagem um feliz mês de maio, né? Que a nossa profissão seja cada vez mais reconhecida e vista por todo mundo, certo? Porque a enfermagem ela é uma arte fantástica do cuidado, que nós fortalecemos desse cuidado. Cada vez mais podemos subsidiar a saúde aos nossos pacientes. Muito obrigada. A gente que agradece. Parabéns. E assim nós chegamos ao final desse episódio do Papo Saúde, lembrando que foi tudo gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima!